Já te chamo? Vamos ver. Oi, Júlia, tudo bem? Eu não tô te ouvindo. É muito baixinho. Tu tens fone de ouvido, por acaso? Isso, daí fica melhor. Melhorou? Melhorou bastante, aham. A bateria do celular demorou pra carregar, por isso que eu tava sem. Sem Mas vamos problemas. lá. Boa tarde a todo mundo. Eu acho que a maioria das pessoas aqui não me conhecem. Se bem que a gente tá com poucas pessoas ainda, né? Quer esperar um pouquinho pra começar? Ou já quer começar? Eu acho que tu podes ir introduzindo de repente, né? E aí o pessoal vai entrando nesse meio tempo. Tá. Bom, vou me apresentar. Meu nome é Júlia, eu sou advogada, sou especialista em Direito Civil e Processo Civil, pós-graduanda em Advocacia Empresarial. Não tem nada a ver com o tema da live de hoje, então vai ser muito enriquecedor. Eu faço parte da comissão da Mulher Advogada aqui de Joinville, junto com a doutora Bruna. A doutora, eu vou ler aquele mini currículo que você me mandou. A doutora Bruna ela advoga para os direitos das mulheres. Ela é especialista em direito penal e processo penal, pós-graduanda em direito sistêmico, mestranda em educação e facilitadora em justiça restaurativa. Bom, eu não sei muito do assunto, eu vou aprender muito com você hoje. Então, eu queria começar te perguntando o que é essa advocacia para as mulheres? O que ela trata? É algum ramo da advocacia, do direito? É uma forma de atuar? Conta um pouquinho pra gente. Então tá, tudo bem? Júlia, boa tarde ao pessoal que está entrando, né? Já temos algumas colegas aqui com a gente, a nossa presidente da comissão também já entrou. Dar um oi para todo mundo e dizer primeiro que eu queria fazer um agradecimento à OAB Joinville e à própria comissão, né? Que eu penso que essa iniciativa ela é muito interessante e dar esses lugares de fala, né? Ocupar esses espaços pelas advogadas, isso é muito importante para que a gente apresente um pouquinho da advocacia, né? E tenha essa aproximação também com o público, né? Na forma geral, então eu queria primeiro parabenizar a OAB nesse sentido. Quando tu falas, né, que talvez não tenha a ver contigo, na verdade tem a ver também, né? Porque somos mulheres. Então, assim, a, a advocacia para mulheres, eu já vou adiantar que sim, ela é um ramo da advocacia, é um ramo novo, né? E eu trabalho com isso, então, né? E para dizer, então, como eu cheguei nesse momento, né? Como eu decidi trabalhar, né, especificamente com a advocacia para mulheres, eu vou contar um pouquinho, talvez, da minha história, assim, né? Esse momento, assim, né? Desse despertar, de como surgiu essa ideia da advocacia para mulheres, né? Como me sensibilizei e encontrei, na verdade, esse ramo, né? Perfeito. E, então, em 2016, eu acho que eu posso tomar assim como um marco inicial, porque foi bem significativo o momento da minha vida, eu digo assim, de mudança de uma fase jovem para uma fase adulta realmente, ali com 25 anos, já estava formada há algum tempo, tinha trabalhado em escritório de advocacia, mas foi o momento que eu saí de casa, né? Então, assim, eu morava com a minha mãe e eu passei numa vaga de um processo seletivo numa instituição pública, né? Em Curitibanos. E aí eu morava em Blumenau, né?
E aí fui para Curitibanos e aí muitas coisas mudaram para mim, né? Comecei a perceber muitas questões, tanto do meu trabalho quanto da minha vivência. Então, nessa instituição, eu trabalhava com muitas demandas relativas à violência doméstica mesmo. E até pelo volume, né, de processos que apareciam, aquilo me chamou a atenção. Eu sabia, logicamente, né, da existência de um número alto de violência doméstica, mas quando você está ali atuando no dia a dia, né, e tem um volume enorme de processos que chegam diariamente, isso é realmente assustador, né? Isso chama atenção para o assunto, sobretudo por ser uma mulher também. E Uhum. aí, também nesse meio tempo, então, eu passava por esses processos de reconhecimento, né, de mim, assim, morando sozinha numa outra cidade. E aí também comecei a perceber os preconceitos que passaram a existir por esse fato. Isso em 2016, né? Isso não é século passado. Então, assim, parece, às vezes, quando você está sozinha, que você está disponível, sabe? Então, sofri muito assédio, inclusive tive uma questão bem séria com um vizinho, sabe? De prédio, assim, que tinha, inclusive, família, morava com a família, só que se achou no direito, na liberdade, de mandar mensagens, né? E coisas assim. E, ao mesmo tempo, também sentia algum julgamento de algumas pessoas. Quando eu fui para lá, eu já era noiva, né? E, e aí, do tipo, mas por que você não acompanhou o seu marido, né? Ou assim, É sabe? sempre nós temos que ficar em função deles, né? Isso, a pergunta ao contrário não vinha, né? Por que que ele não tá te acompanhando na tua carreira? Isso nunca surgiu, né? Mas o contrário, sim. Então eu comecei nesse processo de amadurecimento a me inquietar também com essas questões, né? E aí tudo isso eu comecei a perceber que então essas questões que eu vivia no meu dia a dia, né? Elas não eram de ordem tão diferente daquelas questões de atos violentos que eu via no meu trabalho. E aí foi necessária essa ampliação de olhar, né? Eu passei a olhar num contexto de forma ampla e a estudar essas questões dos direitos das mulheres, né? E perceber que nós temos violências para além daquela violência direta, né? Que é justamente esse ato violento que diz respeito a sujeitos, né, mais facilmente identificáveis, e olhei para de um contexto amplo que nós temos justamente violências estrutural e cultural, né, que são ditas por alguns estudiosos como as violências invisíveis ou indiretas, mas que elas estão atuando e que elas têm influência sobre esses atos violentos também dos sujeitos, né? Então, assim, quando eu falo, por exemplo, da violência estrutural, é porque a nossa sociedade, ela é ainda formada por uma lógica patriarcal, né? E então, essa lógica patriarcal, ela pressupõe uma relação hierarquizada de poder, onde um grupo, ele é colocado numa situação predominante, né, de privilégios em relação a outros grupos, que geralmente são demarcados por critérios de raça, classe e gênero, que é o que nós estamos falando aqui, né? Com um recorte de mulheres. E aí, como se dá para se manter essa relação verticalizada? É por meio de uma cultura de violência. Então, essa cultura violenta, né, aqui falando só das mulheres, ela está de uma forma estrutural, né, da forma como vão se constituindo as próprias instituições, as normativas, né, as leis. Então, tudo isso vai compondo essa violência estrutural, né? E aí, ao mesmo tempo, a cultura também, ela vai legitimando e reproduzindo também essas ideias, né? E isso vai fazendo parte da nossa constituição como sujeitos, né? A gente vai crescendo com esses valores. Então, inconscientemente, também nós temos alguns valores desses dentro de nós. E aí são algumas situações, muitas vezes,
como no meu caso, por algumas violências que te atravessam, que te fazem perceber que, opa, alguma coisa não está certa, né? Por que eu tenho um lugar diferente na sociedade, né? Então, essas questões começaram a aflorar muito forte dentro de mim. Comecei a estudar, então, com maior ênfase os direitos das mulheres, os movimentos sociais, né, que buscam, então, esses direitos das mulheres. Como eu falava, da forma estrutural, se a gente vai ver, por exemplo, a legislação, né, a gente tem passado por um processo de transformação muito recente. Até pouco tempo atrás, né, a gente tinha, por exemplo, até 2005, num Código Penal, só era violentada sexualmente a mulher honesta. Então, assim, quem que é mulher honesta, né? Estava ali expresso. Isso só cai depois de 2005, né? Então, assim, se uma mulher que, não sei, talvez eu, na minha condição de morar sozinha, talvez já não fosse considerada, entende? Então, todas essas questões, elas são relevantes. E por isso, né, pelo que eu falei, do nosso processo, né, de constituição como sujeitos dentro dessa sociedade, talvez o primeiro passo que a gente precise dar, né, de uma forma a olhar diferente para essas questões, no sentido do enfrentamento, né, dessas violências, seja a questão de se reconhecer também violentos, né, também reprodutores desses tipos de violência, né? Então, porque é bastante duro mesmo, a gente olha e a gente não quer fazer parte daquilo, mas a gente tem que reconhecer que é parte disso também para buscar as ferramentas para mudar. Mas, enfim, né, tudo isso porque fez parte, então, desse meu período, né, de estudos e até para entender também por que aqueles casos chegavam tanto na instituição, né? Outras questões, como o cuidado também, que ficaram muito evidentes quando eu estava morando sozinha, né? Então, dos colegas de trabalho, né? Da minha chefia, não entender muitas vezes que eu tinha que eu precisava de um tempo para ficar em casa, para fazer as minhas tarefas domésticas, né? Para fazer o meu alimento, que a minha casa não ia se arrumar sozinha, né? Talvez por uma visão de ter uma esposa ou uma empregada, não conseguia ter essa visão, porque me exigia ficar muito tempo no trabalho, sabe? E aí o resto da minha vida virou uma bagunça. E aí precisei começar a fazer, inclusive, processo terapêutico, né? Para não ficar tão, meu Deus, será que é um problema meu? Né? E muitas vezes... sobrecarregar, né? Sobrecarregado. E muitas vezes a gente pensa mesmo, nossa, será que sou eu que não estou dando conta? Mas tem algo muito maior para além disso, né? E aí, a advocacia para mulheres, então, estudando, né, os direitos humanos e direitos humanos das mulheres, eu cheguei até a advocacia para mulheres. Isso em 2018. E aí, em 2018, decidi, então, pedir exoneração e eu quis ir trabalhar por esse ramo, com esse viés. Porque a advocacia para mulheres, ela propõe justamente isso, esse olhar ampliado, né, para a gente questionar mesmo e verificar o quanto a gente tem de violências nas nossas estruturas, na nossa própria cultura e buscar uma transformação através do próprio direito, né, da reivindicação de mais direitos ou da transformação de algumas normativas que já não são mais viáveis, né, na sociedade atual. Então, todas essas questões, elas vêm junto com a advocacia para mulheres, né? Esse movimento, ele vem para o Brasil em 2015, né? Ele já começa, assim, com essa nomenclatura, né? Advocacia para mulheres. Já tem movimento nos Estados Unidos, Europa, mas o primeiro escritório é de São Paulo, em 2015, e depois, mais tarde, logo em seguida, né, foi se disseminando ao longo do país. E nós temos a advogada Gabriela de Souza, que inclusive é uma amiga minha, que foi a primeira a ter um escritório de advocacia para mulheres no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, que ela fez uma consulta em tese para verificar, então, se realmente, na OAB Rio Grande do Sul, né, para verificar se realmente seria um ramo do direito, né, advocacia para mulheres.
E porque começaram a surgir provocações, porque, é claro, de uma certa forma, é uma área que incomoda, né? Porque a Sim. gente vai estar questionando muita coisa, né? E aí, nessa consulta em tese, então, foi muito importante, só vou mencionar aqui, já te deixo comentar, tá? Não, Mas tranquilo, aqui, pode ficar à vontade. que tu mencionaste, né, alguma... mas, assim, é uma... eu separei um trechinho, né, justamente para mostrar isso, que disse assim, nessa consulta, né? A advocacia para mulheres é ramo da advocacia, dentro do direito das mulheres, que abrange uma escuta atenta e afetiva, voltada para os direitos das mulheres como forma geral. Não temos apenas direito quando se fala em direito de família ou de violência doméstica. Então, isso é utilizado como base, assim, né, para a gente afirmar que sim, a advocacia para mulheres é um ramo do direito, né? No fim, foi muito positiva essa consulta, né, justamente para ter esse apoio, inclusive institucional, né, esse reconhecimento. Tu querias fazer um comentário, Não, Julia? Não? Ah, eu tá. perdi ele no meio do caminho. Ah, então tá. Mas se surgir, pode Pode falar deixar. aqui, pode atravessar. É, mas enfim, né? Veja que já fala os direitos das mulheres, né? Então são reconhecidos direitos relacionados à mulher, justamente por essa ótica de direitos humanos, né? Quando a gente olha pela perspectiva dos direitos humanos, nós podemos subdividir, né, ou especificar a que grupo que nós estamos nos referindo. E aí, para essa tutela, né, que todos têm direito à dignidade do ser humano, né, a dignidade da pessoa humana. Isso está, inclusive, na nossa Constituição, né, e mais tarde Uhum. vem nessa nossa última Constituição também, que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres perante a lei. Então, os direitos das mulheres, eles estão dentro como uma subdivisão, porque eles não são completamente tutelados. Ainda vemos desigualdades em nossas sociedades de uma forma geral, né? De uma forma geral que eu digo de uma forma global, inclusive. Então, para isso nós precisamos sim ainda de políticas afirmativas, né? De outras questões que vão tutelar esses direitos. Inclusive, se a gente pega, ainda por essa perspectiva, né, de direitos humanos, a ONU, por exemplo, né, ela passa a ter aqui no Brasil, desde 2010, a ONU Mulheres, justamente para ter um grupo pensando só na questão dos direitos das mulheres, né, para promover essa tutela efetiva. E aí a advocacia para mulheres vem mais ou menos nesse sentido, né, de tutelar, mas também diria que é uma advocacia ativista, justamente porque se vai buscar aquilo que está para além da lei. Então, se eu não tiver uma lei que tutele um direito da mulher, né, eu vou buscar isso, seja por meio de uma resposta judicial, né, seja por uma provocação, então, do Estado por meio judicial, seja por um meio legislativo, com uma outra proposta, né? Mas eu vou buscar isso, né? Eu não me conformo com as coisas como elas estão. Sempre num sentido de equilíbrio, né? De equidade de direitos. Ninguém quer ser superior a ninguém. Se quer justamente essa equidade que ela, infelizmente, ela ainda não existe, né? Ela não é pacífica. A gente tem ainda todas essas violências, como eu falei, que está na fala muitas vezes, né? Que está culturalmente, assim, pelas pessoas. É aqui a Vera Lúcia fala, né? Realmente, nós temos muitas conquistas ainda pela frente, né? Nós temos que estar atentas a isso. E aí, quando nessa consulta em tese também se fala que essa advocacia, ela é de uma forma geral e não somente restrita ao direito da família ou da violência doméstica, é porque muitas vezes o direito das mulheres ele é olhado somente por essas duas perspectivas mesmo. Ou seja, a família pelas relações de cuidado, né? Que são histórico-culturalmente espaços relegados à mulher. Então, no direito, isso também acaba sendo evidenciado de alguma forma. E a violência doméstica, justamente porque é o que está
exposto, né? Que não tem como esconder, se olhar por esse ponto também. Mas não é apenas isso, são em vários setores da vida, né? No direito trabalhista, né? Por equiparação de salários, enfim, toda a questão de direitos quando ela está gestante, a mulher está Exatamente. gestante, né? Isso que eu ia falar. Ah, então, no empresarial mesmo, né? Questões relacionais, questões de cargo que às vezes não se explica, né? Então, assim, quando você não tem uma motivação específica, às vezes tem aí um pano de fundo de uma discriminação em função de ser mulher. Então, ele está, de uma forma geral, contemplado em todos os ramos do direito, né? Só que daí, como que o profissional vai agir? É o seguinte, não vai ser a profissional que vai tutelar, então, todas essas áreas, né? Uma mesma profissional. Apesar de que se diz muito nessa área que nós trabalhamos com causas, né? E não com esse direito fragmentado, né? Que nos é colocado assim, penal, família, trabalhista. Uhum. Porque, na verdade, isso não existe quando a gente está falando de relações humanas, né? E muitas vezes, quando alguém chega com uma demanda de uma violência doméstica, por exemplo, eu trabalho na área penal e de família, né? Prioritariamente. Quando me chega uma demanda de violência doméstica, normalmente isso tem desdobramentos em outras áreas, né? Então, assim, na família, quase sempre, né, vai ter algum desdobramento. Então, talvez vai ter que ter uma questão de olhar para um divórcio, de olhar para a guarda dos filhos, né? Enfim, uma série de questões. Mas, às vezes, também vai ter desdobramento na área previdenciária, né? Buscar algum benefício, ou na área mesmo na trabalhista, como eu mencionava. Então, assim, a ideia, né, da advocacia para mulheres é priorizar o trabalho em rede. Então, ao invés de eu indicar somente para um outro profissional de outra especialidade, ou de eu falar simplesmente que eu não tenho expertise na área trabalhista, por exemplo, não atendo essa demanda, eu buscar um outro profissional que vá trabalhar comigo em conjunto, suprindo essa parte técnica, entende? Então, a rede é ter os profissionais de parceria também, para que essa pessoa, né, essa mulher, ela se sinta de fato acolhida, né? Porque muitas vezes, quando ela busca, se ela já busca a advocacia para mulheres, olhando para isso, né, ela vai buscar esse acolhimento, né? Ela já Então, busca algo mais humanizado, né? exatamente. Então, ela precisa ter esse momento de confiança, né? Aquele advogado que vai, ou advogada, no caso, né? Que vai olhar para ela nessas questões, que vai estar junto nas outras demandas, né? Que vai estar acompanhando toda essa relação, todo esse contexto que faz parte, né? Ainda que a parte técnica fique mais a cargo do outro profissional, né? Que vai atuar em parceria. Mas é importante ter essa figura de confiança que vai estar ali junto, tutelando essas necessidades. Mesmo porque eu acredito que seja um trabalho quase que junto com uma psicóloga, né? Você tem que se tornar... Você é advogada, tem que meio que se tornar uma psicóloga, porque tem toda essa parte sentimental, emocional que a mulher está passando, né? Saber lidar com Sim. isso, né? Sim, assim, os psicólogos são profissionais parceiros sempre, né? Porque é necessário... Na vida num geral, né? Com certeza, com certeza. Eu tenho a minha de estimação, né? Eu acho que é super importante, nos auxilia sempre na nossa autonomia, né? No nosso centramento, mas são profissionais que têm que estar sempre em parceria. Inclusive, né, a gente tem, por exemplo, na advocacia colaborativa, né? Já acontece isso de ter esses profissionais em rede, muitas vezes já na mesma disponibilidade de serviços, né? Já trazem os profissionais que fazem parte, mas é importante que, assim, tocaste
nesse ponto, porque a advocacia para mulheres, um dos principais pilares, né, é justamente o atendimento. Então, cabe a nós nos capacitarmos para ter esse atendimento realmente humanizado. Eu utilizo mais a palavra acolhimento, né? Porque todos nós somos Acolhimento. seres Sim, humanos, sim. né? Mas sim, é muito falado a parte do humanizado, né? Mas assim, Humanizado, o que eu me refiro é não você atende, tem muito. Às vezes você atende de uma forma não necessariamente querendo resolver o problema realmente da pessoa, ajudar no miolo mesmo que sim, tá sim. Não, atrapalhando, com entende? certeza, com certeza. É essa a essência mesmo, sim. É realmente a questão. Eu sou um pouquinho assim de observar palavras, né? Pra gente. É que Aham. nem, por exemplo, as minorias, né? Às vezes nos colocam como mulheres na questão de minoria. Quem é minoria aqui, sabe? E então, as palavras elas têm significado, né? Os discursos, as narrativas, eles são importantes, eles têm um certo significado. Mas a questão do atendimento, né? É justamente a advogada, o advogado, ele não vai ocupar o lugar desse profissional, né? Do psicólogo, todos têm o seu lugar. Mas ele precisa ter um mínimo de recursos, né? Ela precisa ter esse suporte, essa capacitação para atender de uma forma mais acolhedora mesmo, né? De uma forma com que essa pessoa que já chega com uma dor pra gente, né? A gente trabalha com conflitos, né? Somos profissionais, a não ser que esteja numa área muito técnica, né? Assim, de um tributário, alguma questão assim. Mas a gente vai trabalhar com conflito, vai trabalhar com dores, né? E quando a gente Emocional, a flor da pele. Exatamente. E aí, quando vem para relações humanas, justamente a gente tem que ter, né, esse suporte, porque muitas vezes, inclusive, o advogado é o primeiro profissional que aquela pessoa vai bater na porta. Então, às vezes, antes mesmo de procurar um psicólogo, né, ela procura uma advogada, porque tem talvez uma questão ali jurídica que queira resolver com urgência. Então, o modo como eu vou atender também vai fazer toda a diferença, né? Então, assim, eu penso que isso seja importantíssimo para qualquer tipo de advocacia que você vai promover. Mas isso é uma peça fundamental, né? Um pilar fundamental a quem se propõe a trabalhar justamente com a advocacia para mulheres. É ter esse atendimento mesmo que promova uma. Aqui, até na consulta em tese diz, né? Uma escuta atenta e afetiva. Ou seja, se escuta, o que é a escutativa? Né? Eu escutar a pessoa dentro das suas necessidades, né? Escutar atentamente, sem estar pensando no que eu vou dizer para ela, sem estar querendo resolver aquele problema. E aí entra muito a questão do não julgamento também, que também o não julgamento parte, né, por exemplo, também de eu não querer achar que eu tenho todas as respostas, né, para aquela pessoa. Porque cada caso é um caso, né? Então, assim, às vezes eu penso que eu já vi casos semelhantes àquele que me chegou. Então, eu já sei como eu vou proceder nessa demanda. Não, escuta, né? Para, escuta atentamente tudo que aquela pessoa tem para te dizer. Ela vem de um contexto diferente, ela tem um outro sistema familiar, né? Ela tem outras questões. Então, isso é uma escuta verdadeira, né? Ativa, que você vai estar olhando para as necessidades daquela pessoa em si. E aí está construindo em conjunto, né, os caminhos que podem ser tomados. Porque outra questão, né, a gente fala muito, por exemplo, Deixa eu só fazer um gancho. com certeza. Que você falou das emoções, da forma. Eu, você, eu falei humanizada, você falou como é, né, acolhedor. Acolhedor. Qual você acha, na sua opinião, como profissional bastante atuante, né? Aliás, exclusivamente atuante nessa área, né? Qual que você acha que é o maior desafio que você tem? Tu diz assim no O atendimento? desafio, no desafio em lidar com esses casos, que são casos delicados, porque, como você mesmo disse, não são casos técnicos. O técnico é tranquilo de Sim. se lidar. Agora, quando você atende a uma cliente que está desesperada, que está chorando, que está com o emocional acima do a flor da pele,
Os Sim, desafios que você tem nesses momentos de lidar com as emoções do cliente, qual que sim. você acha que é? É, assim, eu penso que o maior desafio inicial, né, para mim, é a questão do emaranhamento. E aí, como eu também estudo direito sistêmico, né, a gente acaba falando muito sobre isso. Mas na advocacia para mulheres, isso é extremamente importante. Eu cuidar para eu não me emaranhar com as dores daquela cliente. Porque daí eu talvez não consiga ser essa boa ajudante, essa profissional tão disponível para aquela pessoa. Por quê? Quando chega uma pessoa com um conflito assim, né, como tu mencionas, tão difícil assim, né, tão que causa mesmo muito desconforto na gente, porque às vezes é uma questão de uma violência sexual, né, de algo assim que a gente pensa, nossa, né, absurdo, né? E aí esse cuidado para eu não tomar aquela dor como se fosse minha, entende? De eu não me misturar a ponto de eu ficar também envolvida emocionalmente. E aí, porque quando a gente se envolve emocionalmente, assim, de uma forma tão intensa num caso, a gente acaba se atropelando nos procedimentos, sabe? E aí eu posso estar cometendo o risco de causar mais violências para essa mulher, sabe? De revitimizar. Porque se eu quero ir correndo para uma delegacia, ou se eu faço uma petição naquele calor de emoção, né? Aquela petição sangrando, cheia de raiva, aquilo ali, eu tô colocando o julgamento para outro lugar. E eu tô querendo passar essa dor para outro lugar. E na verdade a gente tem que trabalhar com esse conflito e buscar os melhores caminhos, né? Então, assim, acho que é um desafio nesse sentido, de eu me manter íntegra, né? Numa postura mais centrada, mais de presença, porque daí vem essa questão. Se eu me emaranho dessa forma, né, num emocional tão forte, eu já não estou mais conseguindo olhar para aquela cliente, entende? Eu não estou sendo tão disponível olhando para as necessidades dela, mas talvez de uma necessidade minha, da onde aquilo me dói, aonde aquilo me toca também, né? Então, assim, eu estar com essa atenção plena para a necessidade daquela pessoa me faz ser uma ajudante melhor, uma advogada melhor, porque eu vou estar buscando o que é melhor para ela, né? E o que é melhor para ela vai ser buscado em conjunto, né? Ela tem que ser parte ativa nesse processo o tempo inteiro, né? Enquanto profissional, né? Eu tenho que trazer essa pessoa para esse empoderamento, dar muita informação, né, dos caminhos possíveis, dos desdobramentos. Então, eu penso que, bom, eu tenho conhecimento técnico jurídico, então eu passo esse conhecimento no atendimento, né? E aí, juntas, nós vamos analisar esses contextos para ver quais são os melhores caminhos, né, para seguir adiante. Tem A, uma Reg... perguntinha ali, né? a Uhum. Regina perguntou como fortalecer essa mulher para que ela consiga sair desse relacionamento abusivo. É, é um desafio também, Porque né? geralmente eu já tive experiência em vara criminal e eu não posso nem falar alguns, porque foram muitos casos. A mulher sofre agressão, sofre diversas coisas e daqui a um tempo tá de novo com o rapaz, com o dito cujo. Sim, Então, como fazer de fato ela sentir força e se libertar desse relacionamento? sim. A primeira questão para eu, enquanto profissional, dar força para essa pessoa é justamente não julgar. Porque essa questão da repetição do padrão, ela vai acontecer. Porque existe aí, mesmo que seja uma violência física, existe um dano psicológico muito forte também, né? E aí, assim, as pesquisas apontam, né, onde eu estudo, que para romper um ciclo de violência, né, leva de 7 a 9 anos. Então, assim, como eu vou querer exigir que uma pessoa rompa de uma hora para outra, Aí né? que entra o direito sistêmico também, né? Sim, exatamente. E aí eu tenho que me colocar nesse lugar, né, de, poxa, ela não teve
talvez as mesmas vivências que eu tive, para olhar para aquilo, reconhecer rapidamente aquilo como uma violência, né? E dizer, para mim isso não serve. Talvez, diante dos contextos daquela pessoa, seja mais difícil ter essa tomada de consciência e de romper, porque justamente tem outras questões que estão em jogo, né? Como a questão de talvez ela não tenha uma independência financeira, talvez ela não tenha com quem, né, deixar os filhos, enfim. E aí tudo isso vão ser questões que vão criando barreiras. Então, o primeiro ponto seria o não julgar, né? O tentar realmente fortalecer. Depois tentar realmente conhecer e compreender todos esses contextos, todas essas relações da qual ela faz parte, né? O que está sendo impedimento? Quais são as barreiras, né? Tentar traçar mesmo um diagnóstico, né? Quais são essas barreiras que estão impedindo? O que a gente pode fazer diante disso? E aí também trazer essa questão da humildade, né? De assim, ó, na parte jurídica, posso te auxiliar até aqui, mas será necessário outro profissional, como psicólogo, outros profissionais que venham para dar esses recursos todos, né, para ir auxiliando, para fortalecer essa pessoa, né? E aí você vai trazendo também para essa questão de resgate da autonomia, né? De fortalecer a pessoa dentro da sua própria autonomia desde o início, desde a construção. Por isso que eu digo que os caminhos são tomados em conjunto, porque eu tenho a obrigação, né? No caso, eu me vejo nesse lugar de dizer, você é capaz, né? Então, eu sou a primeira pessoa que já vou trazer ela para esse lugar de empoderamento, de capacidade de gerir os conflitos também, né? De capacidade decisória, e não coloco ela como mais uma vez uma vítima, entende? Vai mais ou menos por aí. É claro que daí cada caso é um caso e vai depender das circunstâncias, né? Mas é tentar identificar, olhar de forma ampla e não apenas para aquela situação jurídica que se apresenta, para acionar talvez a sua rede de apoio com quem você costuma trabalhar, para fazer esse trabalho conjunto, né? Ver onde que está podendo auxiliar em outras questões também. Eu não sei se tu chegou a ver outra pergunta ali. Teve. Deixa eu pegar ela aqui. É da nossa presidente. Uhum. Ela pergunta como nós nos fortalecemos também, né? Considerando os nossos desafios pessoais. Sim, então, nós fazemos parte desse processo também, né? Desculpa, eu não sei se está dando algum barulho aí. Não, tá tudo ok? Ah, então tá, porque estão com obras aqui perto e eu tô ouvindo. Mas, enfim, nós temos que entender que realmente a gente faz parte desse processo também. A gente também tem que estar fortalecida, né? Nessa nossa autonomia, nessa nossa saúde mental. Então, como a gente disse no início, eu tenho a minha psicóloga de estimação, né? Eu tenho esses meus cuidados. Então, por muitos anos, para mim, a yoga foi um recurso, né? Que me auxiliasse. Mas, assim, cada um vai saber o que é importante no seu autocuidado. Agora, ele não pode estar num lugar menos privilegiado do que os outros aspectos da nossa vida, né? Ele tem que estar num patamar de grande importância, porque o nosso cuidado, ele vai influenciar diretamente nos outros aspectos da nossa vida, né? Então, assim, cuidar disso, quando eu cuido de mim, eu também estou cuidando do outro, né? Porque eu tô me cuidando o tempo todo para ser esse profissional mais disponível. Eu entendo dessa forma. Eu acho que cada um encontra o seu caminho, né? É um processo de teste mesmo, de isso serve, isso não serve para mim, mas isso tem que estar presente num grau de importância. E isso não é só... Consegue ver? Sim. Uhum. Não é só no lado profissional também, né? Incrível como tudo se conecta. Lado pessoal, até mesmo nós como profissionais, como advogadas, se nós não soubermos lidar com nossos sentimentos e for atender e tiver algum caso que se assemelhe à situação que a gente está passando, é quase que
você tem que ter muita consciência para saber separar uma coisa da outra, né? Para Sim. você justamente não fazer aquilo que você comentou antes, que é se envolver a ponto Uhum. de levar mais as atitudes pro emocional, né? Como você falou, fazer uma petição sangrando, do que de fato agir racionalmente conforme tem que agir para poder ajudar o cliente, né? É isso mesmo, perfeito. Eu entendo dessa maneira também. É, eu não sei, tinha um outro comentário aqui, né? Não sei se era uma pergunta Não, da Cleópatra falou Cleópatra. o Ah, seguinte: essa tomada de consciência é um processo. Falo como pessoa que suportou por muitos anos um relacionamento abusivo. A dependência emocional é outro fator de grande risco. Eu acredito que eu já passei por um relacionamento abusivo, mas conforme você vai passando por outros relacionamentos, vai fazendo terapia, vai sim. se autoconhecendo, você percebe que você já passou por essas coisas. E não necessariamente, e não é só relacionamento abusivo com parceiro, né? Uhum. Pode ser com pai, pode ser com mãe, pode ser com irmão, qualquer pessoa que viva ao redor de você. Sim, exatamente. Eu vejo isso também, né? Como a gente falava assim no início, que como isso tá tão assim na forma como se estrutura a nossa sociedade, isso, a gente vai passar por algumas situações dessas de violência mesmo, né? Porque violência são todos atos violentos, né? Que nos violem de alguma forma, né? Na nossa forma de ser, de existir, né, na sociedade. Então, de alguma forma, a gente vai passar por isso, né? E aí realmente vai do processo de cada um, como vai se tomando consciência desses processos. Eu digo que o tempo, ele não cura nada sozinho, né? A gente, existe o tempo, mas existe, você fala assim, também tem o psicólogo, né? Também tem assim, talvez consiga aprender com um novo relacionamento, que é outra situação que não me deixa feliz, que não me deixa confortável, né? Então, assim, tem algumas percepções, né, da vivência também e de outros profissionais que vêm junto, mas não é somente o tempo sozinho, né? Por isso que é importante a gente cuidar das nossas dores, né, dos nossos processos. Eu vou só, Regina, eu vou te pedir só desculpas, que eu não vou trazer a questão do sistêmico na justiça criminal, até poderia, sim, mas porque não é exatamente o tema da live. Mas a gente pode trazer talvez numa outra situação, né? Porque na verdade dá um tema para uma live inteira isso, né? Porque a gente tem vários aspectos da onde que a gente pode, de que lugar a gente pode olhar para isso, né? Então eu não vou trazer agora que a gente também daqui a pouco já vai se encaminhar para o final, mas só para dizer que a gente viu, tá bom? Obrigada pela participação. Mas A gente hum, uma outra, depois falando disso. A gente faz eu uma outra live falando sobre isso sem problema. sim, a gente pode combinar. Hum, Mas assim, né? Então, justamente a advocacia para mulheres, então, ela é uma advocacia que ela tem que estar atenta, né, a todos esses processos, a todos esses contextos de sociedade, né? Não é somente olhar o aspecto do que eu aprendi na lei, né? Do que eu aprendi na questão jurídica em si, mas o que se está passando, né? E como eu posso atuar de uma forma que promovam esses direitos das mulheres, né? Como que eu posso ser esse profissional que vai fazer talvez a diferença não só na vida de uma pessoa, né, mas de várias, porque quando a gente conquista algo diferente, tem colegas que conquistaram, por exemplo, diferenciações na questão da licença maternidade, né? Nós temos uma colega aqui em Joinville que conseguiu essa ampliação por causa do caso específico. A gente começa a criar precedentes, né, que olhem com mais atenção a essas causas, que sejam mais sensíveis, né? Acho que vai mais ou menos nesse sentido. Até porque, né, eu trouxe aqui
uma citação que eu gosto muito, que é da Simone de Beauvoir, que é uma filósofa do existencialismo, né? E que ela disse: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante. Então, sou advogada para mulheres, eu tenho porque é uma que é o tempo inteiro vigilante, né? Aonde que está a entrelinha, né? O que que está nas entrelinhas? Qual que é o intuito daquela normativa, né? O que que está atuando? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Deu uma travada, Júlia. Eu não sei se o pessoal tava me ouvindo, porque eu fui falando, né? Eu não sei se está normal para todo mundo. Eu não tô te ouvindo. Não. Quem sabe tu tira o fone agora. Tu estás me ouvindo? Não? O pessoal tá ouvindo? A Ana Mara falou que tá me ouvindo. Tá ouvindo só a minha, ou tá ouvindo a doutora Júlia também? Eu não te ouço, Júlia. Estão ouvindo as duas? Somente eu. Júlia, tenta tirar o fone, por favor. Tirou? E tentou aumentar o volume do celular. E agora sumiu para mim a imagem. São coisas da tecnologia, né? A gente fala alguma coisa, Júlia, vamos ver. Não, não estamos. Já tirou tudo, né? Aumentou o som, tudo e nada. Isso? Não, nada, nada, nada. Eu não sei se de repente. Eu acho que eu vou encaminhar para o final, então. Porque enquanto tu vais tentando, porque a gente está aqui. A gente está aqui terminando. Eu acho que é essencial, pelo menos durante a live inteira, a gente conseguiu conversar o que era mais importante, né? Então, agora faltam mais ou menos 10 minutos. A gente tem aqui do tempo total. Se tu não conseguires voltar com o áudio, eu vou fazer o encaminhamento para o final. Então, daí você encerra depois a live, pode ser? Eu vou tenta falar mais alguma coisa. Não, ai, que pena, Júlia. Tá bom. É, então, eu tô, eu vou encaminhar. É, ótima live. Vou só escrever para a Júlia que eu tô encaminhando para o final, para ela entender que eu acho que ela não tá me ouvindo também. Ah, ó, então. Então, gente, eu acho que é só agradecer, né? Mais uma vez, como eu falei, agradecer a iniciativa da comissão, da qual nós também fazemos parte, agradecer ao AB por esse espaço de fala para a gente falar de temas tão importantes dos nossos lugares de mulheres, né? Dentro das nossas vivências. Isso é um pouquinho do que é, então, a prática da advocacia para mulheres, para vocês conhecerem, né? Se tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, fico à disposição.
E obrigada a presença de todas, nossa presidente, nossa vice que chegou depois, as colegas aí, de doutora Ana Mara, doutora Neide, enfim, bastante gente aqui. Obrigada, doutora Jordane, doutora Vera Lúcia, Regina, todo mundo que estava com a gente, Cleópatra, muito obrigada, um abraço e esperem pela próxima, né? Que semana que vem a gente tem mais gente aqui para trazer outros temas importantes. Obrigada. Tchau. É ali em cima. Encerrar. É assim, né?